Então, hoje eu fui escalada, né? Há agora novos palestrantes, né? E alguns foram escalados para esses dias. E hoje é o meu primeiro dia que eu espero que, enfim, que a mensagem chegue a vocês. E me foi entregue, obrigada, Josh, me foi entregue esse tema. É um tema delicado, é um tema que todos nós, enquanto estamos aqui em vida, precisamos perdoar ou precisamos, né, pedir perdão. Então, o tema é a riqueza do perdão. E quando esse tema chegou para mim, chegou de uma forma muito sutil. Quando o Lúcio falou, Lisa, preciso que você faça na terça-feira, porque uma outra pessoa não ia poder fazer, na mesma hora eu falei, acho que vou falar sobre o perdão. E eu já estava escalada para falar sobre escolhas amanhã. E o perdão, ele a partir do momento que a gente começa a viver, a gente começa a ter que começar a errar, né? O erro é inerente, o erro é do ser humano. Nós estamos aqui para errar e acertar por conta da nossa caminhada. Desde quando a gente é bebezinho, a nossa mãe, quando a gente está começando a andar e a gente cai, a nossa mãe pega, não, vou andar por você, meu filho. O erro faz parte, é o erro que vai fazer a gente lapidar o nosso eu. É o erro que vai mostrar para a gente o que é necessário cuidar, né? Tanto do nosso lado emocional, quanto do nosso lado espiritual, a convivência com o outro sempre vai também trazer erros. E aqui eu fiz o quadro, eu sempre vejo como o Lúcio faz e a Rose faz, e eu tentei fazer mais ou menos, mas enfim, tá mais ou menos. Então aqui a gente vai começar hoje analisando esses 4 tópicos que eu sinto que são importantes para a nossa vida terrena, tá bom? Depois a gente vai fazer um exercício, depois eu vou colocar aqui humildemente um exercício para que todos nós façamos, né? A ideia da palestra na nossa casa e em outras casas espíritas é levar vocês à reflexão, fazer com que vocês comecem a pensar, poxa, eu vou para casa pensando naquilo que aquela moça falou ali. Então vamos lá. Primeiro, eu quero aqui falar sobre o Livro dos Espíritos na questão 258, questão 258A. Eu vou me orientar por essas 2 questões iniciais. E fala o seguinte: no estado errante e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? A resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na segunda questão, não é, pois, Deus que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? A resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Ou seja, as provas e expiações que passamos foram escolhidas por nós. Todas, não todas, mas o gênero das provas. Se nós temos dificuldade com alguém da família, engraçado, né? Perdão lembra família. Lembra família, lembra casamento, lembra filhos, lembra pais, lembra as pessoas do trabalho. A gente não precisa pedir perdão para um livro, para uma máquina, não precisa. Mas as pessoas com as quais a gente convive, a gente pode ter alguma rusga e talvez vai ter que pedir perdão. E também vai ter que ser perdoado. Então, o gênero das provas é escolhido lá na erraticidade, ou seja, quando a gente está lá no espírito. Antes da gente descer, a gente escolhe, fala, peraí, eu vou me melhorar nisso aqui, porque nas outras vidas eu não fui tão bom. Eu fui egoísta, eu gastei muito dinheiro em vão, então eu vou escolher assim, deixa eu ver, vou escolher ser uma pessoa que vai ter que trabalhar muito o egoísmo. Vou escolher ser uma pessoa que vai ter que trabalhar muito, às vezes, com a falta do dinheiro, porque isso vai me lapidar. Não é uma aprovação como castigo, porque o Papai do Céu é justo e ele é bom. Ele não quer que a gente fique se castigando. A gente está aqui para se lapidar e é por isso que a gente erra. Porque se não houvesse o erro, não haveria por que a gente estar aqui, né? Para a gente se lapidar. A gente já estaria em outros mundos
muito mais evoluídos. E aí, para a gente começar esse pedaço aqui, eu coloquei o perdão aos pais. É o primeiro tópico. Muitas vezes, a nossa vida tende a não ir para frente. A gente tende a não prosperar. A gente tende a repetir erros quando a gente não honra os nossos pais. Honre os seus pais para que sua vida tenha, né, para que você tenha mais vida na Terra. Muitas pessoas são travadas na vida quando elas carregam mágoas dos pais. E sim, os nossos pais podem sim nos decepcionar, principalmente quando a gente é filho e a gente não é mãe, não é pai. Lembro da minha mãe falando assim, quando você for mãe, você vai entender o que acontece entre essa relação de mãe e filha. E hoje eu entendo. As mágoas que a gente carrega dos nossos pais podem fazer com que a gente repita os erros deles. Então, qual é a saída? É perdoar. Perdoar o abandono, perdoar o pai que de repente nunca chegou para te ver. Muitas crianças foram abandonadas sem mesmo conhecer o pai. Perdoar também os erros dos nossos pais, porque provavelmente só deram aquilo que eles poderiam dar. Perdoar as dores que foram feitas na infância, que se refletem hoje na vida adulta. É o que mais acontece. Muitos adultos carregam as dores que às vezes nem sabem, mas carregam na vida. O segundo tópico é perdoar aos que têm nos ofendido. É fácil isso, gente? É uma tarefa, eu acho que é uma tarefa difícil, né? Imagine só, você perdoar as pessoas que falam mentiras sobre você, fofocas, roubam, machucam as pessoas que você ama. Como é que a gente faz isso? A doutrina espírita traz um aconchego para a alma. Porque quando a gente olha para o erro que está acontecendo ali, que a gente acha que é um erro, daquilo que a gente acha que é uma injustiça, vem a lei de causa e efeito e diz o seguinte: não há vítimas nesse mundo. Não há vítimas no mundo. Está tudo certo. Se você sente que você é injustiçado aqui, talvez lá numa outra vida você tenha machucado essa pessoa também, ou outras pessoas. E você pede então, lá na erraticidade, para reparar aqueles erros. E os erros vêm vestidos de pessoas que você ama, ou até mesmo aquelas pessoas que você nem sabe por que você não gosta, mas que você precisa suportar. Então, perdoar as pessoas que têm nos ofendido é um trabalho para fazer para sempre. Porque a gente vai se sentir ofendido em algum momento da vida, né? Perdão aos que amamos. Talvez essa seja a maior dificuldade de um casamento ou de uma família. Geralmente, as pessoas que amamos são aquelas que mais nos magoam, aquelas que mais nos machucam por conta da intimidade que damos a eles. Se você estiver passando na rua, uma pessoa do nada olhar para você e falar bem assim, você é feio, é diferente do que, por exemplo, você chegar na sua casa e o seu marido falar, você é feia. É diferente, né? É diferente por quê? Porque essa pessoa conhece você, ela conhece a sua intimidade, ela conhece inclusive as suas fraquezas. E por isso eu coloquei aqui, perdão aos que amamos. O último desse tópico eu coloquei, perdão a nós mesmos. E agora a gente vai desenvolver esse perdão. O perdão a nós mesmos é bem peculiar, porque na maioria das vezes, quando a gente está com a nossa autoestima mais baixa, a gente deixa de se perdoar. A gente olha para o erro do outro e fala, tá tudo bem o erro do outro, não tem problema. Mas o meu erro, eu não me perdoo. Eu não me perdoo de ter ofendido alguém, eu não me perdoo de ter errado tão feio, eu não me perdoo de ter traído, de ter machucado, de ter abandonado. Eu não me perdoo. E eu não sei quanto a vocês, mas o Jorge falou uma coisa muito importante. As pessoas que chegam aqui preparadas para ouvir
essa mensagem, que não sou eu que estou passando, né? Os espíritos amigos nos ajudam o tempo inteiro a criar uma mensagem aqui para vocês de acordo com a doutrina. Então, se vocês estão aqui, acho que essa mensagem é para vocês. Vamos desenvolver, então. Coloquei aqui, a experiência dos erros é tão importante quanto a experiência dos acertos. Nascemos e já estamos errando. Dependendo, então, da nossa família, do nosso lar, a gente pode achar que está errando em muitas coisas. A gente cai, a gente joga prato no chão, a gente suja a roupa, a gente corre, a gente grita. E dependendo da nossa família, ou a gente é podado demais, né? E a gente vai achar que a gente está sempre errando lá quando a gente estiver maior, ou a gente tem aquela liberdade de achar que nada é um erro e assim a gente não tem limite. Então é entender que o erro anda junto com o acerto. E para onde é que a gente tem que olhar? Quem é o nosso maior exemplo? O exemplo que a gente precisa seguir é Jesus. O exemplo que a gente precisa seguir são as pessoas que já passaram por isso e passaram com louvor, como Chico Xavier. Entendendo que, poxa, peraí, será que eu tô... Como é que eu faço para perdoar, né? Como é que eu vou perdoar aquela coisa horrorosa que aconteceu comigo e que aquela pessoa fez? Será que Jesus perdoaria? Tenho certeza que Jesus perdoaria. Então é esse o caminho. No mundo hoje, onde a maioria das pessoas diz que você não pode ser bobo, que você não pode ser frouxo, que você tem que pagar na mesma moeda, né? Que você tem que fazer as pessoas sentirem o quanto você é importante, aí você começa a ignorar o outro. Olhar como Jesus olhou é você seguir o caminho contrário. É você seguir o caminho do bem, é seguir o caminho do evangelho. Aqui, eu coloquei aqui pra gente alguns exercícios importantes sobre pra gente chegar no perdão. Muitas vezes o nosso coração está tão endurecido que a gente não pensa em perdoar as pessoas que constantemente vêm nos machucando. Constantemente vêm fazendo coisas dolorosas e que a gente sente. Mas existe um caminho. O primeiro caminho é diminuir as expectativas em relação ao outro. O outro pode parecer que sim, mas ele não nos deve nada. O outro não tem que fazer a gente feliz. O outro não tem que dar, que suprir todo o amor pra gente. O outro não tem que fazer muitas coisas pra gente. Quem tem a grande responsabilidade de ser feliz é a gente mesmo. Então, quando você olha para o outro e gosta dele só do jeitinho que ele é mesmo, você diminui a expectativa. E faz com que a ideia, tipo esse distanciamento da expectativa, você simplesmente não cobra dele a postura correta. Então, provavelmente, ele não vai te magoar, ele não vai te machucar. Ou seja, essa relação fica mais leve. Eliminar o julgamento. Uma das coisas, assim, mais difíceis atualmente. O julgamento, ele está tão presente nas nossas vidas que a gente olha uma pessoa e a gente já conhece praticamente a vida inteira dessa pessoa. Mas a gente não conhece. Se a gente quer eliminar o julgamento, a gente precisa olhar para a história dessas pessoas. Você quer amolecer seu coração? É pensar da seguinte forma: eu sei que essa pessoa me magoou, mas deixa eu começar a pensar como é a vida dessa pessoa. O que essa pessoa passou para chegar até aqui para ela me magoar? Como foi a infância dessa pessoa? Como foi que essa pessoa foi criada? Como foi que essa pessoa se constituiu madura? Né? E muitas vezes não, ainda é imatura. Como foi que essa pessoa chegou até aqui? Essa pessoa provavelmente está me dando o que ela recebe do mundo. Então, quando a gente elimina o julgamento, a gente começa a olhar para o outro como nosso irmão, porque todos vocês são irmãos e irmãs, nós somos todos um aqui. Somos todos filhos de Deus. E quando a gente começa a olhar para o outro dessa forma, como filho de Deus, mesmo que pareça que seja muito difícil, a gente precisa pensar na história dessa pessoa. Falar, calma,
Essa pessoa não tem uma história como a minha. É uma coisa muito importante. Se colocar no lugar do outro. Essa é uma tarefa muito importante, que é justamente o que você faz para eliminar o julgamento, quando você se coloca no lugar do outro. Lembrar que existe a lei de causa e efeito. Se você sentir que está numa injustiça, você precisa se lembrar, e provavelmente não se lembre, né, das vidas anteriores, mas você precisa lembrar que você é um espírito e que está vivendo essa vida aqui agora. Isso aqui que a gente tem é uma roupinha, é uma roupa para viver nesse mundo aqui. Mas a gente já passou por muitas e muitas e muitas vidas. A gente já magoou muita gente. E, inclusive, nós também sofremos obsessões por espíritos que viveram conosco e que ainda têm coisas mal resolvidas conosco. Olha só isso. Tem os encarnados e tem os desencarnados, né? O perdão faz parte da nossa reforma íntima. O plano é que a gente saia desse mundo de provas e expiações e que a gente passe nesse mesmo mundo aqui para um mundo em regeneração. Só que enquanto a gente tiver mágoa no coração, e mágoa no coração é má água, lembrando que o nosso corpo tem 70% de água. Ou seja, se você fica magoado com as pessoas, se você carrega mágoas no seu coração, geralmente quem é clarividente começa a perceber uma mancha aqui, né? Aqui no coração. Opa. Se você carregar essa mágoa, o seu corpo adoece. Muitos casos de doenças são apenas a psicossomatização de uma dor emocional. Então, é importante que a gente entenda que a reforma íntima também, um pedaço da reforma íntima, não é só você, eu vou cuidar aqui, vou ler o livro dos espíritos, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer caridade. Tá, e o para trás? E as pessoas que você magoou? E aqueles perdões que você precisa dar? E aquela mágoa que você precisa dissolver em você? E o quanto a gente vai errar ainda? A reforma íntima é um treino para a nossa vida. Não só para essa vida terrena, mas para a vida para as próximas vidas que a gente vai viver. Quanto mais a gente se lapida aqui, quanto mais a gente se melhora aqui, melhores serão as próximas vidas. Com mais entendimento, porque toda essa sabedoria fica no espírito. E o nosso espírito, ele continua. E ele está só pegando assim, olha, me reformei, me melhorei, já perdoei. A minha ideia é sair dessa vida aqui sem precisar levar a mágoa de ninguém. Então eu já fico pedindo perdão para todo mundo. E eu fiz aqui um trechinho interessante. Se você compreender a pessoa que te machuca, você vai parar de julgar. É um exercício. Depois de você parar de julgar, você vai perdoar. Depois de perdoar, você vai silenciar. Mas silenciar o que, Elisa? A boca e a mente. Porque muitas vezes a gente dá aquele falso perdão. Te perdoo, viu? Mas fulano não vale nada, hein? Fez aquilo comigo. Não adianta. Perdoar não é esquecer. Perdoar é apagar com uma borracha e entender por que ele fez isso. Houve dano? Houve. Mas se a gente não silenciar a nossa boca para falar do outro, não adianta nada, a gente não perdoou. A gente tem que silenciar também a nossa mente. Ou seja, escolher bons pensamentos em relação àquela pessoa que a gente está perdoando. Ou aquela lista, né? Das pessoas. Se a gente fizer tudo isso, a gente sara. E aí, tem um trecho aqui. Não, isso aqui eu vou falar depois. Quero falar aqui eu tenho tempo em 5 minutos. Hoje, aí como eu falei para vocês, eu fui intuída a falar aqui esse tema. E na minha lista de perdão, eu acho que eu já tinha vencido todo mundo, mas tinha uma pessoa que estava me incomodando. E que eu precisava perdoar, mas desde 2020
a gente vinha, tipo assim, eu pedia perdão, pedia desculpas e nada acontecia, e ela me ignorava e tudo mais, e ela, enfim, ficava, sabe, fazendo um negócio maior, e para mim eu já tinha até esquecido. Mas isso tinha me incomodado bastante antes de escolher o tema. Aí, nessa manhã, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o celular foi receber uma mensagem do livro Coração e Vida, do Chico Xavier, onde tem um diálogo entre Maria Madalena e Jesus. E nesse diálogo, Maria Madalena fala para Jesus bem assim: Jesus, onde que você estava? Você subiu aos céus? Porque foi bem depois que Jesus tinha sido crucificado. Ou seja, ela encontrou, foi a primeira pessoa a encontrar Jesus. E ele falou assim: Maria, eu não fui aos céus ainda. Claro que eu não vou falar as palavras dele aqui, né? Mas ele desceu para o umbral. Ele desceu, 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 desceu. E ele simplesmente foi encontrar uma pessoa, que ele fala assim no trecho: não podemos abandonar um amigo tão querido que nos machucou ou até mesmo que falhou, né? E ele foi encontrar Judas. Ah, eu fico toda arrepiada. Ele foi encontrar Judas no umbral. Gente, olha só que exemplo que a gente tem que seguir. Jesus foi encontrar Judas no umbral. Judas estava tão atordoado, ele estava tão assim, naquela loucura, que ele não conseguiu reconhecer Jesus. Jesus passou um tempo ainda falando para ele: olha, eu estou aqui com você, vai ficar tudo bem. Imagino eu que Jesus estava falando isso, né? Vamos dissolver isso aqui, você vai melhorar. Mas olha só, gente, olha só que coisa mais linda. Isso é você tirar o seu orgulho, deixar de lado. Não interessa se você vai ser chamado de bobo, se você vai ser chamado né, de falso, de paspalho, não, porque, né, você não é esperto, só quem é esperto. Não, gente, a nossa vida aqui não é pra gente ser esperto. A nossa vida aqui é pra gente dar exemplo. É pra gente seguir a orientação do Mestre Jesus e conseguir pelo menos seguir um pouquinho desses passos. E aí, depois que eu ouvi esse trecho, eu mandei uma mensagem para essa pessoa que estava me incomodando, um textão assim, emocionada que sou, já falei: ai, por favor, eu te amo, eu sempre penso em você, não sei o quê. Não interessa o que essa pessoa achou. Não interessa. Para mim, tá perdoado. Eu olho para aquilo e oro por ela. O diálogo mental vem aqui, ó, no silenciar. Ao invés de você falar para as pessoas ou ficar pensando mal dessa pessoa, você pode fazer um diálogo mental com ela. Toda vez que essa pessoa chegar na sua mente, e vai chegar, porque nós nascemos para a gente viver em retidão. Quando há alguma coisa de errado, a nossa consciência vai falar. A nossa consciência vem sendo moldada durante muitas vidas. E a gente não pode falhar na que a gente está melhorzinho, que é essa. Então, quando você chegar aqui, perdoar essa pessoa, você pode conversar com ela na sua mente. Muitas coisas são dissolvidas quando você conversa com as pessoas assim, falando na sua mente, fazendo as suas orações. E para finalizar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que essa oração, se Deus olhasse para você e falasse bem assim: eu posso colocar então, levar essa oração a sério? E eu posso simplesmente te perdoar do jeito que você tem perdoado as suas pessoas, as pessoas que têm te ofendido? Será que você seria perdoado, perdoada? Porque tá tudo certo, a espiritualidade está agindo o tempo inteiro. Não existe engano. Tá tudo escrito num caderninho, eu acredito. Por isso que é importante que a gente saia dessa vida, aproveite o máximo possível para a gente perdoar e ser perdoado. E essa é uma questão de retidão. Então eu finalizo, concluo aqui. Pode, vou chamar o Rico para ele continuar, porque ele ficou comigo na palestra um tempão vendo. Ai. Porque ela pediu: olha, gente, vocês vão em dupla,
E aí complementa, porque sempre quem está aqui, como eu palestrei na semana passada, depois eu vi que ainda faltou muita coisa do que eu ainda tinha para falar. Então, conforme ela foi falando aqui, eu fui anotando, tá? Meu irmão não estava falando na rede social. E aí eu lembrei também de um caso, não sei se vocês viram, já chegou a vocês também na rede social, em que tem um psicopata, e lá nos Estados Unidos é muito comum que os assassinos sejam confrontados, né, pelas vítimas ou pelos pais das vítimas e tal. E nesse caso, esse psicopata era um réu, e as pessoas que iam chegando eram os pais das vítimas, pais, filhos, dependendo de quem fosse, da vítima daquela pessoa. E todos eles, quando chegavam para ele, eles bravejavam: você é um monstro, você não devia ter nascido, você é isso, aquilo, outro. E ele com aquela cara de como se estivesse assistindo um filme qualquer, né? Aquela famosa cara de paisagem. Até que entra um senhorzinho, eu lembro até do jeito dele, ele tinha uma barba branca assim, um suspensório, uma coisa assim, e eu começo a me arrepiar já de lembrar. E ele olha para a pessoa e ele fala assim: meu filho, eu vim aqui para colocar em prática aquilo que o meu mestre ensinou e que eu não dormiria tranquilo se eu não fizesse isso. Então aqui eu vim aqui para dizer que eu te perdoo. Nessa hora, a reação desse cara foi de chorar, como eu acredito que ele nunca tenha feito na vida dele. Então, esse foi um exemplo na nossa vida real do que seria um perdão. Você já imaginou você perdoar alguém que matou seu filho? É algo que no coração chega a dói de pensar, né? Chega a dói. Então, isso foi uma coisa que eu lembrei de falar. Beleza, a gente tem que pedir perdão quando a gente erra, mas vamos tentar não errar? E eu lembro que a minha mãe sempre me falava uma frase que diz que a nossa liberdade vai até onde começa a dos outros. Então, se a gente começa a colocar isso em prática, a gente percebe que a gente começa a incomodar, seja com som alto, seja com, sei lá, com qualquer coisa, um vizinho, né, um parente, alguma coisa assim. Poxa, será que eu não estou passando do limite e depois eu vou ter que pagar por isso também, de alguma forma? Mas, por outro lado, né, aquelas pessoas que estão próximas da gente, estão nos machucando o tempo todo, a gente não é obrigado a ficar com aquelas pessoas. Às vezes sim, mas às vezes não. Então repensem, vejam se isso realmente é aquilo que vocês precisam passar. Porque às vezes vocês é que estão, nós, né? Eu também. Às vezes nós é que estamos nos é, é, colocando naquela situação para a gente se machucar. E aí uma coisa que a Elisa colocou aqui, do perdoar. O perdoar não é esquecer, e sim lembrar com serenidade. Então quando alguém, você fala assim: não, perdoa o fulano, mas você ainda começa, como, né, que nem o exemplo que você deu. Quando você lembra daquilo e lembra com certa serenidade, fala: bom, acho que eu consegui passar por isso. Como eu não vou ter tempo para falar um pouco mais, se vocês procurarem na internet, existe uma, uma fábula, eu não sei exatamente qual que é o nome, seria isso, uma história da cobra, de uma cobra que ela mora numa toca, um buraco, perto de uma árvore, e ela ataca todas as pessoas que estão ali. E um monge budista passa e fala: por que tanta fúria, por que tanta coisa? E eu vou deixar isso para vocês procurarem para entender a historinha, porque é bem interessante. A gente precisa se moldar, mas a gente não pode deixar também que as pessoas só pisem